Muito bem, nós vamos falar agora sobre as dimensões. Nós, aqui no mundo físico, estamos na terceira dimensão. Vamos falar sobre a primeira, a segunda, a quarta, a quinta, a sexta, sétima. Vamos procurar chegar até a 13ª dimensão para você ter uma ideia do que tem para nós aí, sem falar que essas dimensões têm suas subdimensões. Vem com a gente. Muito bem, vamos começar falando aqui da terceira dimensão. Tem muita coisa bonita, muita coisa boa para se ver na terceira dimensão. Porém, também é um lugar muito complicado, que é a dimensão onde estão aqui os encarnados e nós estamos relativamente presos numa situação de comprimento, largura e altura. Qualquer coisa fora disso é invenção. Tá? Por exemplo, o que diferencia a terceira da quarta dimensão? A quarta dimensão ela também tem comprimento, largura e altura, só que ela tem um quarto elemento, que é o tempo. E o tempo é cíclico. O tempo não é igual aqui, passado, presente e futuro. Na quarta dimensão, o presente, passado e futuro, eles se entrecruzam, entrelaçam, e você pode consertar o seu passado e a partir do seu presente e também dar uma alterada no futuro, porque presente, passado e futuro são cíclicos. Eles são como um ponteiro de um relógio. Só que tanto vai para frente como vai para trás. Aqui não, aqui como nós não temos o elemento tempo, nós inventamos o tempo linear, né? Passado, presente e futuro, como se fosse numa régua reta. E isso é irreal, isso é coisa da criação da mente humana. Quanta coisa já não aconteceu nessa terceira dimensão, e quanta coisa não foi construída e destruída. Porque tudo que acontece aqui na terceira dimensão é reflexo do que acontece nas dimensões paralelas e no plano espiritual. Ninguém pode negar que aqui tem lá suas belezas, tem lá suas vantagens e desvantagens também. É assim, o espírito que está para reencarnar, ele muitas vezes sofre sem querer vir para essa loucura aí. Ó. E aí depois que está aqui, não quer morrer. Engraçado, né? Não quer, luta para não reencarnar e depois que está aqui luta para não morrer. E quanta gente não nasce, e quanta gente não morre todo dia. O ser humano já viveu das mais diversas formas na Terra. Ora de modo primitivo, ora de modo mais ou menos, ora de modo evoluído. Mas nem sempre contribuindo com o desenvolvimento do mundo em que vive. Nem sempre. Essa é a terceira dimensão. Essa é a terceira dimensão. E a quarta dimensão? A quarta dimensão é parecidíssima com aqui, só que mais evoluída, com muito mais tecnologia. A tecnologia de ponta aqui, lá já é lixo. Lá já é descartável e já não se usa mais de 100 anos. Né? Enquanto aqui todo mundo está pulando de alegria e se achando a última bolacha do pacote.
Na quarta dimensão, os seres extraterrestres ali habitam. E muitos deles estão aqui num compromisso com a Terra, trabalhando para unir espiritualidade e ciências. Espiritualidade e ciência. E estão mais perto de nós do que nós possamos imaginar. Eles têm uma facilidade muito grande para passar para o lado de cá. Nós é que nem sempre temos facilidade nenhuma para passar para o lado de lá. Tá? Eles conseguem fazer esse trânsito e interferir na nossa realidade. Na quarta dimensão também tem uma subdimensão dentro dela, que é a dimensão dos encantados. São seres que saem dessa terceira dimensão, deixam a vida aqui e entram para o mundo, entre aspas, espiritual, de corpo e tudo, corpo físico e tudo. É como se fosse um arrebatamento. Mas muitos deles têm total liberdade e autorização para virem até a terceira dimensão nos ajudar. E lá na quinta dimensão? Na quinta dimensão vão todos os espíritos que desencarnam da terceira e da quarta dimensão, morrem e vão para lá. Ah, mas você acabou de dizer que os seres da quarta dimensão, do mundo dos encantados, eles estão ali, numa subdimensão dentro da quarta dimensão, e eles já passaram da terceira dimensão para essa condição. E como é que fica essa situação? Veja bem, você está aqui na terceira dimensão, certo? Um dia você vai desencarnar. Para onde você acha que você vai? Ah, eu vou para o céu, vou para o inferno. Não, não tem céu nem inferno. Você vai para a quinta dimensão, se você tiver sorte. Tá? Você vai para a quinta dimensão, que é uma dimensão muito parecida com a terceira dimensão. Você vai lá para o mundo espiritual, lá você também vai sentir sede, vai sentir frio, vai ter necessidade de ter uma roupa, uma casa para morar, comidinha para se alimentar. Tá? Às vezes vai precisar receber pasto, tomar remédio. É normal. Quem está na quarta dimensão também desencarna, vai para lá. Os encantados da quarta dimensão, que é a dimensão paralela de encantados, esses já fizeram o trânsito da terceira dimensão para a quarta. Eles são um caso à parte. Logo, pois, eles não têm como desencarnar mais. Eles ali ficam e ali ficarão por toda a eternidade, se Deus assim permitir. Caso não permita, mostrará o caminho para alguns deles. Agora, quem vive na quarta dimensão, como os extraterrestres, se assim pudermos falar, porque todos nós somos extraterrestres, ninguém é daqui da Terra, como nós aqui da terceira e os extraterrestres, entre aspas, da quarta dimensão, morreu, meu amigo, vem para a quinta dimensão. Entendeu? Quinta dimensão. Caso à parte, são os encantados. Né? Bom, vai para a quinta dimensão e se você evoluir, trabalhar lá, crescer espiritualmente, um dia você pode ir até para a sexta dimensão, que é a dimensão onde estão os espíritos de luz, muitos dos seus mentores, dos seus guias, caboclos, seus boiadeiros, seus marujos, seus pretos velhos, eles moram na sexta dimensão. Né? Moram na sexta dimensão. Agora, por exemplo, às vezes aquele espírito ali está cuidando dos outros, pode ser que ele esteja na sexta dimensão, ele vem ali na quinta dimensão só cuidar desses espíritos, depois ele volta
a sexta dimensão de novo. E aqui os ascensionados da sétima dimensão, que já são mais iluminados ainda. Os ascensionados. Esses já só reencarnam se quiserem. Os espíritos até da sexta dimensão ainda, muitos precisam reencarnar ainda. Os da sétima dimensão, a reencarnação será missionária, caso queiram reencarnar na quarta ou terceira dimensão. Temos os seres angelicais, da oitava dimensão. Nem todo ser, nem todo anjo, ele tem auréolazinha ou asinha, tá? Geralmente os que têm asas são os anjos que evoluíram a partir do reino elemental. Esses que também chegam ao reino angelical da oitava dimensão, vão evoluindo até chegar lá. Então eles têm essas características. Os anjos, geralmente, que passaram pela experiência humana e foram evoluindo até chegar na oitava dimensão, que é a dimensão angelical, eles raramente vão ter asas. Nunca vi nenhum que tivesse, nunca ouvi dizer, nenhum benfeitor meu nunca falou que o ser humano, quando se angeliza, adquire asas. Nem certos energéticos não estão dando asa ultimamente, quanto mais virar anjo. Ó, aí tem um detalhe. Nona dimensão, que já é a dimensão dos arcanjos. Tá? Depois vem a 10ª dimensão, que é a dimensão dos querubins, a 11ª dos serafins, a 12ª dos seconafins, que são os seres que fazem a conexão constante entre o divino de todos os seres. Tá? Quando o seu Deus interior se conecta com o Deus interior de alguém, essa energia, essa conexão se fez por um padrão vibratório dos seconafins. E a 13ª dimensão acima, a 13ª e as outras, 14ª, são as dimensões chamadas eloínicas. Tá? São aqueles seres que já não têm mais forma alguma a não ser luz, eles são pura luz. Né? Quando você faz uma prece a Deus, Deus vai se valer de seres de luz que estão mais próximos com a sua energia. Entendeu? Então, ele vai... Quem são os seres que ainda conseguem se aproximar da gente com mais facilidade? Os arcanjos conseguem, com um pouco de dificuldade, mas conseguem. Os anjos conseguem. Os mestres ascensionados da 7ª dimensão, os guias da 6ª dimensão, vocês conseguem. Então, é toda essa gama de espíritos. Aqui já estamos na 2ª dimensão, umbral. 1ª e 2ª dimensão são dimensões umbralinas. Umbralinas. São espíritos que viveram na 3ª e na 4ª dimensão e por vibrarem muito na matéria ficam presos na 3ª dimensão e depois são puxados para a 1ª e 2ª dimensão. Aqui já na dimensão umbralina, 1ª e 2ª dimensão, a 2ª dimensão ela é uma dimensão muito voltada à questão do tempo. Como assim? Aqueles espíritos que ficaram presos no tempo, presos aos seus rancores, às suas memórias, aos seus cargos, a posição social que tinham, e não conseguem se libertar daquilo, eles muitas vezes ficam vagando por aí. Na 3ª dimensão, às vezes estão num terreno vazio, na beira de um córrego fedorento, num campo aberto, num lugar ermo, esquisito, num pântano. E eles param ali, e ali eles entram num estado de alucinação, e eles começam a acreditar que eles vivem ainda naquela época. Às vezes coisa de 200, 300 anos a mais. E como eles estão muito presos naquele local, é só uma questão de tempo. A própria mente deles joga eles para essa dimensão, onde lá eles ficam enlouquecidos, totalmente fora do tempo daqui da 3ª dimensão, e eles entram num estado de temporalidade que só existe ali na fantasia da mente deles. Ficam presos ali, revivendo uma série de cenas e falando sozinho e acreditando que estão vivendo aquela realidade. Lá na 2ª dimensão, eles ficam presos ao tempo. Já a 1ª dimensão
são aqueles espíritos que ficam presos ao espaço, ao local. Por exemplo, ele tinha, por exemplo, muito ódio de alguém que fez determinada situação com ele. Por exemplo, maltratou ele num calabouço, numa masmorra, por exemplo. E ele tem muita vontade de voltar ali e se vingar daquelas pessoas, mas aquelas pessoas não vivem mais ali. Às vezes até já reencarnaram, já vivem outras vidas, ou estão no plano espiritual, mas em outras vibes. Pois o camarada ele é puxado para lá, para aquele lugar, e ele fica preso ali, naquele espaço, mesmo revivendo uma época de um tempo longínquo, como os da segunda dimensão. A primeira dimensão ela mantém o sujeito preso num complexo espacial, enquanto a segunda dimensão, ela não prende o sujeito ali geograficamente em nenhum lugar, mas o mantém preso, ainda que vagando por aí, numa época que só existe na cabeça dele. Então é possível que os espíritos olhem para ele, o vejam e ele não enxergue ninguém, ele só enxerga as coisas daquele tempo. Como os da primeira dimensão também. Aí você pode perguntar, mas todos que estão lá nessa dimensão estão desse jeito? Então, tem alguns que preservam a lucidez. E geralmente ficam lá sugando as energias desses aí e os explorando. E aí, outro dia me perguntaram, e onde fica aqueles senhores das sombras? Porque se nessa dimensão aí, os espíritos estão todos nessa condição, aqueles terríveis senhores das sombras não deveriam estar loucos assim, presos também nos seus mundos, inofensivos em relação às pessoas, que um ser desse jeito não consegue fazer o mal a ninguém. Dementado assim. Realmente, dementado não conseguiria fazer mal a ninguém. Só que como eles têm o psicológico muito forte, e eles têm muito autocontrole psíquico, esses senhores das trevas e os seres que os servem conseguem transitar pela primeira e pela segunda dimensão como se fossem encarnados aqui na terceira dimensão, de modo que não os atinja e as vibrações ali não os afetam. E eles conseguem psicologicamente dominar e explorar esses seres aí, muitas vezes até raptando-os e sequestrando seus perispíritos, como teve um caso de um socorro que a gente fez um tempo atrás no hospital, com um trabalho de transcomunicação, em que os espíritos se manifestaram dizendo que tiveram seus perispíritos sequestrados e deu um trabalho danado para recuperar os perispíritos deles. Seres de luz conseguiram resgatar e retransplantar, reimplantar. Tá aí os socorristas tentando oferecer. Você vê que os socorristas eles vão de um jeito assim, eles procuram se preservar, se proteger ao máximo por conta dos fluidos deletérios que ali existem. Essas roupas parecem simples trapos de panos, né? Ou roupas simples, mas são roupas especiais para aguentar o rebate ali. É um cenário de horror total, tá? Mas vou dizer uma coisa, muitos daqueles senhores das sombras, que vocês pensam que vivem aí nesses lugares, muitos deles vivem aqui na terceira dimensão, tá? Eles vivem na terceira dimensão e eles criam um campo, um universo paralelo ali e de invisibilidade, eles conseguem viver aqui na terceira dimensão, construir verdadeiros reinos e viver aí, na terceira dimensão, atrapalhando a vida de todo mundo. Pode levar séculos para um espírito desse ser resgatado. Quando você ora, imediatamente o seu Deus interior conecta vocês a todos os seres de luz mais próximos e aí vai formando uma rede com aqueles seres de luz mais evoluídos e os mais evoluídos com os mais evoluídos e os mais evoluídos ainda com os mais evoluídos ainda. Daí a pouco você está conectado a toda sorte de espíritos benfeitores. Tá aí alguns exemplos de colônias, cidades espirituais que existem também. Essas cidades espirituais geralmente estão na quinta dimensão, na sexta. Não pense você por ser caridoso e bonzinho e levar uma vida de oração e dar palestras por aí em determinados lugares, fazer altas pregações bonitas, aplaudidas por multidões. Não pense que você, ao morrer,
vai para a sexta ou sétima dimensão, não, viu? Se você der sorte, você vai para a quinta dimensão, igual todo mundo. Ó, tá vendo esse ambiente de paz e de luz aí? Ó? Isso é um lugar na quinta dimensão. Se conseguir ir para um lugar assim, já dê graças a Deus, porque boa parte vai descer para o umbral. Sabe, você quer saber se você vai para o umbral ou não? Se você morrer hoje? Tenta lembrar e ver para onde você vai quando você sonha. Quando você sonha, seu espírito, quando você dorme, seu espírito sai do corpo. Você vai para algum lugar. Os seus sonhos nada mais são do que lugares que você teve no mundo espiritual. Se você só sonha com coisa ruim, significa que você só está indo para lugar complicado. Significa que você só está indo para lugar complicado. Por quê? Geralmente por afinidade vibratória. Se você tem afinidade vibratória para ir para esses locais, quando dorme, você acha que quando você morrer você vai para algum lugar diferente? Não. Você vai para os mesmos lugares que seu espírito vai quando sai do corpo ao dormir. Então, observa aí com que sensação você acorda quando de manhã ou sei lá a hora que você acorda. Porque às vezes você não lembra do sonho, mas as sensações de onde você teve, você vai acordar com elas. Você acorda se sentindo bem, sentindo medo, assustado, com muita raiva. Como você acorda? Aí é o reflexo de onde você esteve. Se você esteve em lugares bons, você vai acordar sempre com sensações boas. Se você esteve em locais ruins, você vai acordar sempre com sensações ruins. E aí, nisso aí você tem uma base. Se você vai para um lugar bom ou ruim, caso você morra hoje. É bom começar a dar um jeitinho na sua vida, hein? Porque passa rápido e quando você menos esperar, assim como todos nós, estaremos do lado de lá da vida, definitivamente. E um dia voltaremos, sabe-se lá quando, em que circunstâncias, em que ocasiões. Então é bom dar uma aproveitada nessa encarnação, ver o que você está fazendo de bom, de ruim, se ainda dá para mexer em alguma coisa, geralmente dá para melhor, e trate de se melhorar e buscar evoluir, porque a coisa não é brincadeira não, viu? Vai deixando para amanhã, vai. Depois você vai ver o que te aguarda. Vai deixando para amanhã.